Olha o que Galvão Bueno disse após a eliminação do Fluminense. O Fluminense foi eliminado pelo Chelsea nas semifinais do Mundial de Clubes, com 2 gols de João Pedro. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal. O Chelsea venceu por 2-0 com 2 gols dele, João Pedro, revelado nas Laranjeiras, e que hoje brilhou contra o time que o revelou. O Fluminense não conseguiu reagir, teve dificuldades na criação, e a defesa falhou em momentos decisivos. E logo depois do apito final, Galvão Bueno não ficou em cima do muro. O narrador lamentou a eliminação, elogiou a campanha do Flu, mas criticou a postura do time diante do Chelsea. Segundo Galvão, o Fluminense hoje não jogou bem. Deixou espaços e pela primeira vez nos mata-matas teve que partir para o ataque e tentar buscar o empate. Quase fez. Uma bola tirada em cima da linha e um pênalti marcado e cancelado no VAR. Aí João Pedro, garoto de Xerém, que já tinha feito um golaço no primeiro tempo, parte em contra-ataque contra uma defesa toda aberta e faz mais um golaço. Placar final, Chelsea com justiça 2-0 e a classificação para a grande decisão. Mas com muita dignidade, o time de Renato continuou tentando o ataque. Dignidade. Acho que essa é a palavra que melhor define a campanha tricolor. O Fluminense, Renato e seus jogadores chegaram onde podiam chegar e voltam para o Brasil muito maiores do que antes do Mundial. Tenho certeza que a torcida vai recebê-los no retorno ao Rio com muito carinho. O Flu fez bonito nessa Copa do Mundo de Clubes. Me incomoda o regulamento da FIFA. O cara que definiu o jogo hoje foi o João Pedro. O Chelsea poderia ganhar com o gol do Jackson, do Enzo. O João Pedro entra contra o Palmeiras, ele estreia na competição, ele não estava inscrito na competição, ele foi contratado pelo Chelsea, ele estava de férias. Foi contratado pelo Chelsea durante a Copa do Mundo, ele é inscrito no meio da Copa do Mundo e faz a diferença. Todo mundo pode fazer? Todo mundo pode fazer, mas ninguém tem 600 milhões para tirar do bolso e comprar um jogador, concorda? Sim, concordo. Então, de alguma forma, a FIFA, com esse regulamento, ela vai beneficiar os times europeus, os times mais ricos. O Al Hilal, por exemplo, botou o Ramdallah lá para jogar, não adiantou nada, mas poderia ter adiantado. Ele poderia ter pego uma bola e empurrado pro gol. Entendeu? Então, isso para mim desequilibra a competição. A competição é maravilhosa, pô, eu tô apaixonado pela Copa do Mundo, mas assim, esse dispositivo no regulamento para mim não pode existir. A gente fica triste porque de fato não é o final que esperávamos, né? Mas hoje não tem como criticar o Fluminense por tudo que ele fez na Copa do Mundo, né? O Fluminense se comportou muito bem, tirou grandes clubes, grandes times, como por exemplo a própria Inter de Milão, foi muito bem contra o Borussia, tirou a Al Hilal, que é um time bilionário também. Mas hoje, independente do resultado, foi um time que não competiu, que entrou dentro de campo e competiu pouco. O Chelsea não teve muita dificuldade em criar, não teve muita dificuldade para ter posse de bola, mas nada tira realmente a grande Copa do Mundo que o Fluminense fez e tampouco o que passamos para a Europa, né? Como futebol brasileiro, que não estamos mortos e que tampouco essa diferença ela é enorme como muitos pensavam. Existe diferença sim, obviamente, mas não é uma diferença enorme, não é um abismo de diferença como muitos pensavam. Eu achei que o Fluminense não fez um bom jogo. Acho que o Renato hoje foi muito infeliz, inclusive nas suas escolhas. E o Chelsea não é um time ruim, é um time jovem. A média de idade é de 24 anos, é um time muito novo, então é um time que oscila, contrata jogadores às toneladas, muita quantidade, para filtrar, empresta, coloca em clube satélite. É o caso do Andrei, que voltou agora, né? E foi integrado, jogou agora no segundo tempo. Tem muito dinheiro. Os donos são americanos, como vários times da Premier League têm donos americanos e tem essa política de investimento em massa. Contrataram o João Pedro, a FIFA permitiu a inscrição, então tá dentro do que é legal. E o que você sempre falou, o europeu não joga mais bola que o sul-americano, o europeu contrata, o europeu rico, né? Contrata os melhores jogadores, inclusive sul-americanos, simples assim. Os 2 homens mais importantes do meio campo da equipe, 2 dos 3 homens ali são sul-americanos, um argentino e um equatoriano, e o outro é um inglês, que é o Cole Palmer, né? Falo do Caicedo e do Enzo Fernandes. Então eles têm dinheiro, contratam jogadores, têm um time mais forte e venceram, acho que muito naturalmente. E o Fluminense escapou de tomar mais gols, né? Porque teve muitas oportunidades, em vários lances faltou capricho, faltou um pouco de cuidado para o Chelsea liquidar o jogo muito antes. Acho que a chance do Fluminense residia, quando estava 1-0, em tentar manter o jogo naquela temperatura, não temperatura ambiente, naquele ritmo. Fluminense com cuidados, Fluminense se expor tanto
e tentando achar o seu golzinho. Quase achou o de empate, o Cucurella salvou sobre a linha. Teve o lance do pênalti muito discutido, poderia ter sido marcado eventualmente, aí poderia ser o gol de empate, mas sabia-se que as chances do Fluminense seriam muito poucas chances de gol, não seriam muitas. Então era manter o jogo naquela temperatura. Com 8 minutos, o Renato começa a fazer tudo errado. Ele vai, troca jogadores, começa a fazer trocas, ele começa a desmontar a equipe, coloca o Keno e o Everaldo, aí já abre mão dos 3 zagueiros, e o time começa a se desmantelar. E o segundo gol acontece quando? Logo depois, o Fluminense todo no ataque, 8 homens no ataque, são os 2 zagueiros, sem muita velocidade para acompanhar o João Pedro. E aí tem um detalhe, que o Cole Palmer sofre uma falta, ao contrário dos jogadores fazem no Brasil, normalmente ele fica de pé, insiste, a bola segue em jogo, o juiz não marca a falta. Aqui no Brasil marcaria uma falta, né? Possivelmente pararia um jogo, o jogador ia se jogar no chão, aquela coisa toda, e o Enzo Fernandes acha o João Pedro. Ele recebe em boas condições. João Pedro é um jogador extraordinário, ele sempre foi muito, muito, muito bom. Ele apareceu no Fluminense, tinha números parecidos com o do Ronaldo Fenômeno, foi vendido com 16, 17 anos já pro Watford. Ficou no Fluminense fazendo muitos gols com o Diniz na primeira passagem antes de ir para a Inglaterra. Do Watford ele foi para o Brighton e agora está no Chelsea. E a tendência é ele cada vez se desenvolver mais. Está mais forte, gera muito jogo, aparece em vários setores do campo, exime o finalizador. Os 2 gols, quem conhece o João Pedro sabe que isso não é surpresa. Ele chuta muito bem, finaliza muito bem. É um ótimo atacante que eu acho que vai mudar de fato o patamar do Chelsea para a próxima temporada. Das coisas do esporte. Eu acho que o jogo foi completamente normal. Não posso exigir do Fluminense uma vitória contra o Chelsea, olhando a diferença dos elencos, a qualidade individual dos jogadores. As coisas que o Renato fez hoje, a gente já sabia que não teriam impacto como soluções, como foi, por exemplo, contra a Inter de Milão, do encaixe de jogo, mas era possível vencer, mas improvável. Como o Fluminense vinha conseguindo resultados improváveis, ninguém duvidava do Fluminense contra o Chelsea. O Chelsea, com a volta do Caicedo e com o João Pedro, fez a sua melhor atuação até agora, para mim, no Mundial de Clube, e venceu por méritos com bastante tranquilidade. E aí, dá-lhe lei do ex, né? João Pedro metendo 2 gols contra o Fluminense no carrasco do Flu, né? Ele que nem comemorou os gols aí. Em claro, respeito, gratidão e tal. O Fluminense, cada um entende como respeita, né, o clube de origem de uma forma. Geode, e aí, hein? Assim como pesaram em algum momento os desfalques lá para o Palmeiras contra o Chelsea, pesaram os desfalques hoje também? Tudo bem? Tudo bom? Boa noite, William. Boa noite a todos. Acho que sim, pesaram, mas o que não significa dizer que se não tivesse esses 2 desfalques, o Fluminense teria vencido. Eu acho que a gente sempre sai desses jogos, né, com aquela... Ou a gente sempre sai dos jogos de futebol com aquele olhar, sobretudo quando a gente fala de um time brasileiro contra um time estrangeiro, o olhar do derrotado, dizendo, o que o Fluminense errou, o que o Fluminense poderia ter feito, deixou de fazer, Não tem muito isso, é isso, o jogo foi dentro da normalidade, a diferença, gostem as pessoas ou não, é uma diferença muito grande. Para você conseguir vencer uma partida como essa contra um time como esse, você precisa que as coisas deem certo, e hoje as coisas não deram certo, a começar pelo fato do Dilap ter tomado cartão amarelo contra o Palmeiras, porque talvez se o Dilap tivesse em campo e não o João Pedro, as coisas tivessem sido diferentes. A gente está falando do autor dos 2 gols. Tem razão. Então, assim, também é preciso entender que no futebol, assim, as coisas elas não são, né? Se você tivesse feito isso, você teria vencido. Se você não tivesse feito isso, você teria conseguido um outro resultado. Não é assim. Acho que o Fluminense fez o que podia e o que devia fazer contra a Inter, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Al Hilal, passou. Fez o que podia e o que devia fazer contra o Chelsea e não passou. E é normal, e isso poderia ter se invertido, por sorte do Fluminense não se inverteu, né? Por sorte do Fluminense as coisas não aconteceram de maneira diferente também contra a Inter, contra o Al Hilal. O Fluminense faz uma grande campanha, não tem discussão, e óbvio que agora vão começar uma série de discussões, e aí tudo bem, é brincadeira de torcedor, entre torcedores, para tentar de alguma maneira talvez diminuir o feito do Fluminense, mas foi um grande feito, né? Ele passou por adversários difíceis, ele jogou como tinha que jogar, jogou hoje como tinha que jogar e perdeu para um time que é indiscutivelmente mais forte, ainda que não seja da elite europeia. É isso. Calçade, tudo bem, Calçade? Olá, boa tarde. Acho que foi até onde podia. Não ficou devendo nada. O Flu foi o time que acho que melhor entendeu o torneio. As melhores decisões
também, quando se fala de um treinador, para mim, foi o do Renato. Ele foi no simples, dentro do que ele podia fazer. Ele não dava para inventar. Quando ele encontrou esse formato, com 3 zagueiros, um meio de campo muito forte, Arias e Cano na frente, que é um time que recupera a bola e age, o Fluminense superou muita coisa que a gente imaginava. O Fluminense passou pela Inter, o Fluminense encarou bem o Borussia Dortmund, e agora pegou um limite. Né? Chega uma hora que o paredão se impõe, e acabou acontecendo hoje contra o Chelsea. É um time muito superior individualmente. Se ele coletivamente ainda tem muito a desenvolver, o Maresca, para a próxima Premier League. E aí, torcedor, o que você achou da eliminação do Fluminense? Foi digna ou decepcionante? A lei do ex pesou? Comenta aqui embaixo. A sua opinião é muito importante. E não esquece, se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhuma bomba do futebol. Até a próxima!